Nicolas e Red Investments, sejam muito bem-vindos aqui ao ResultaCast. Nicolas, tudo certo? Como é que você tá, cara? Fala, Anthony. Tudo bem, cara? Ou, primeiro que nada, muito obrigado ali pelo convite. A gente gosta muito do seu conteúdo, acompanha bastante. Você está fazendo um trabalho muito bom aí conversando com os gestores de ETFs. Então, cara, parabéns e obrigado pelo convite, tá? Opa, maravilha então. Pessoal, lembrando sempre que nada desse vídeo aqui é uma recomendação de investimentos e que eu, Anthony Resulta Capital, somos totalmente independentes e livres de conflito de interesse, não tem nenhuma relação com banco, gestora ou corretora, por isso que a gente consegue trazer tanta gente diferente aqui pro canal para bater um papo sobre o mercado, sobre ETFs, vamos falar um pouquinho hoje sobre fundos imobiliários e claro, já comentem aqui quem mais vocês querem ver aqui no Resulta Cash, porque hoje o papo é com a Red Investments. Nicolas, fala um pouquinho quem é você, como é que funciona em relação à Red, quais são os produtos um pouquinho da casa e vamos bater um papinho aqui sobre toda essa questão e a prateleira aí das soluções que vocês têm no mercado. Novamente, seja bem-vindo aí. Maravilha. Bom, Antônio, então, um pouco de quem que eu sou. Eu estou aqui há 4 anos na Rede, já passei por várias áreas aqui dentro e hoje em dia estou no time de indexados, né? Então, fazendo aqui algumas iniciativas de ETFs, né? Dentro da firma. É, a Red é uma casa com muito histórico aqui no Brasil, especificamente na parte de real estate. A criação da firma vem de lá atrás, da Red Grifo, né, que é uma firma que todo mundo conhece muito bem. O nosso sócio fundador, André Freitas, ele foi sócio fundador lá da Red Grifo também. Então, ao longo dos anos, ele desenvolveu a vertical de real estate, aí depois foi para o Credit Suisse, juntou com o time inteiro, e aí depois teve esse divestment, por chamar assim, para criar a Red Investments em 2016, 2017. Então, já está esse time trabalhando junto há uns mais de 20 anos, né? E desde 2017 dentro da casca Red Investments. A gente tem bastantes fundos assim, bem reconhecidos no mercado, o HFOF, HGBS. Se quiser, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, que eu acho que ilustra bem essa Boa, grade de produtos. Vou compartilhar aqui, tá? Tá conseguindo ver minha tela? boa, tô conseguindo ver sim. Maravilha. Então, como comentei, a história da rede começa lá atrás na rede em grifo, né? E deixa eu ver aqui. Agora foi. E hoje em dia a gente está com uma grade de produtos bem diversificada e com várias verticais, né? Nossa maior vertical é a de Shopping Centers, com HGBS, um fundo que é bem conhecido ali pelo mercado. A gente também tem o HFOF. E recentemente a gente lançou essa iniciativa do ETF com o HERT11, né? É o Hedge Brasil Equity REITs. Passando um pouquinho mais. Bom, e aí fico assim, vou só falar disso para também seguir teu roteiro. Não sei o que você tem em mente para conversar sobre. Então, aqui a gente tem um pouquinho de coisas sobre o mercado de ETFs, números, quantos ETFs tem no mercado, quantos gestores tem, mas prefiro que você lidere ali a pauta. Não, não, fica tranquilo. Eu acho que o. Acho legal a gente falar um pouquinho sobre a prateleira geral da Red hoje, porque hoje, pelo menos, a forma como eu encaro o mercado é muito relacionado a ETFs, né? Eu acabo olhando um pouquinho mais dessa forma por conta da simplicidade também de não precisar acompanhar todos os FIIs que existem disponíveis hoje. Porque, querendo ou não, no Brasil, FIIs é um mercado que já está bem desenvolvido, né? Bem mais do que ETF, por exemplo. Acho que tem muito mais cotista, né? É uma coisa que já se desenvolveu bastante. É uma questão aí já que já se popularizou no Brasil e ETF já nem tanto. Mas eu acho saudável vocês mostrarem um pouquinho das soluções e depois a gente pode bater o olho ali um pouquinho nos principais FIIs e também entender um pouquinho sobre o HERT11, cara, porque eu vou te falar, tô devendo uma análise do HERT11 no canal, assim, já faz uns 4 meses que o pessoal pede, eu ainda não consegui encaixar na agenda, vou fazer uma meia-culpa aqui hoje, mas pelo menos a gente vai poder conhecer o ETF enfim, as ideias por trás dele aqui com alguém do time, tá? Então acho que nós podemos falar um pouquinho disso, Nicolas. Fica tranquilo em relação à pauta, que é bem tranquilo mesmo. Se quiser continuar daquela apresentação e depois a gente vai pro site, acho que é bem tranquilo, tá? Maravilha, maravilha. Então, aqui eu vou voltar na Boa. apresentaçãozinha. Isso. Cara, realmente o que você falou
você pontuou muito bem, né? O ETF é um veículo que vem com umas soluções muito interessantes para o investidor, né? Ele tem uma diversificação instantânea, que você realmente, quando você escolhe um FII, você está fazendo de uma forma ou outra um stock picking, né? Você está escolhendo um gestor, está escolhendo uma tese de investimento e tal. Na hora de você escolher um ETF, você está diversificando isso, porque você imediatamente tem acesso a uma estratégia ampla com diferentes ativos ali na carteira. É um ativo que, pela sua natureza, é bastante líquido, porque ele tem várias camadas de liquidez. A gente vai entrar um pouco mais nesse ponto mais para frente na apresentação, mas já adianto que é um produto bem líquido. É um produto muito transparente, né? Pela resolução 175, a gente tem que ter um disclosure bem detalhado com os cotistas e com o mercado em geral no site do ETF. Então, assim, isso aí não é novidade para o Hertz, isso aí é para todos os ETFs do mercado. A gente tem que ter a evolução de cota patrimonial, mostrar como que performa o índice, quais são os custos associados, qual que é a carteira diariamente. Então, assim, transparência acho que é um fator importantíssimo, né? E baixo custo. Você vê que a maior parte de ETFs cobra uma taxa bem baixa. O nosso, especificamente, ele cobra 50 bips, que se você compara com fundos de investimento imobiliário, FIIs, realmente é um preço bem competitivo, né? Aí, falando um pouco da indústria ETFs no Brasil, você pontuou muito bem, a indústria FII está muito mais avançada, dependendo da conta que você faça, tem mais de 400 FIIs listados hoje, tem mais FIIs listados hoje na Bolsa do Brasil do que empresas, então, assim, realmente é muita Cara, coisa. não, loucura, isso aí é um número que eu tinha uma suspeita, mas eu não ia assim, de ser carudo, mas cara, que loucura, né? Mas também, né, hoje em dia ali na B3 tá difícil, né? A gente tem quase nada de IPO, tem muita gente saindo, É, é realmente difícil de sustentar assim no longo prazo se for nesse sentido, né? sim, não, é até engraçado, a gente pode até conversar um pouco disso brevemente, cara. Os FIIs nossos, eles ultimamente estão sendo muito considerados como REITs, né, pelo pessoal de fora. E REITs nos Estados Unidos, mesmo que seja um Real Estate Investment Trust, ou seja, um trust, ele é considerado uma empresa, né? E FII aqui ele é considerado mais para fundo do que para empresa, né? Concorda? Uhum, uhum. Só que quando você vai e entende a estrutura FII, pô, ele tem estruturas elaboradíssimas de alavancagem, ele tem vários empregados, os times de gestão de alguns FIIs são gigantes, cara, capitalização de mercado de alguns FIIs é maior do que small caps, entendeu? Liquidez, tudo mais. Então, assim, cada vez mais os FIIs lembram mais uma empresa do que um fundo de investimento, tá? E, e quando você vê essa comparação de quantos FIIs estão listados versus quantas empresas estão listadas, a gente olha isso bastante e pensa, cara, as empresas listadas no Brasil tem sei lá, umas quantas que deram certo, né? E aí você vê que nos anos que tem bull market tem muita listagem, nos anos que tem bear market tem empresas que saem da bolsa. Cara, o mercado FIIs, independentemente se o juro está em 2 ou 15, cara, você vê IPO todo ano, você vê follow-on todo ano, você vê M&A e tal. Então, assim, o mercado é muito mais pujante do que empresas e é uma coisa que vem sendo assim, percebido, obviamente, pela E3, por todo mundo, porque cada vez fica mais evidente, né? Tipo, a solidez, a robustez do mercado, comparado com outros veículos listados. É basicamente isso. Boa. Mas voltando aí no mercado ETFs, cara, 139. Então, assim, vem crescendo muito rápido. Assim, eu acho que realmente é uma coisa que é muito positiva para o mercado, mas ainda falta muito. Assim, na última vez que vi os dados Ambima, acho que são 4 mil fundos de ações que tem no Brasil. Então, assim, se você compara, assim, não é massas com massas que estou fazendo, mas assim, 139 ETFs que poderia ser de renda fixa, de renda variável, cara, teria que ser mais de 4 mil, se tem 4 mil fundos de ações no Brasil, né? Então, mas assim, já tem juros 61 bi, que assim, é um número que ainda é muito pequeno, a indústria inteira de asset management no Brasil está em Day 3, então Isso. não tem Isso aí. 1%. É isso que eu ia falar. E a conta que eu sempre faço com o pessoal das gestoras, né? O pessoal que gosta mesmo de ETF, é assim, pô, mas o mercado é minúsculo. É minúsculo, verdade, né? 60 bi de AUM, cara, é pequeno mesmo. Só que assim,
dos 9, 10 tri que estão nos fundos ativos, nos fundos convencionais, se 1% migrar para ETF, cara, esse mercado já explode 5, 10 vezes, entendeu? Exato, Agora, exato. quero ver crescer 10 vezes o mercado de fundo convencional para atingir 100 tri de reais. Isso não, cara, isso não acontece, entendeu? Não vai acontecer. Mas crescer 10 vezes o de ETFs cresce, entende? Então, é fácil crescer alguma coisa que tem um AUM muito pequeno, né? Vamos dizer assim. Exato. Esse a gente chama que isso é o viés de base comparativa, né? Quando a base comparativa é muito baixa, o crescimento que você pode observar nos próximos anos provavelmente vai ser muito alto, entendeu? Isso. Então, tipo, cara, eu não acho que o mercado de ETFs vai ser o que nos Estados Unidos, que também acho que a galera tem muito essa teoria e fala sempre, ah, não, aconteceu lá nos Estados Unidos, vai acontecer aqui. Lá é um mercado muito profundo, você pode fazer infinitas teses de investimento, o que você pensar você consegue fazer. Aqui não é tão assim, né? Então eu acho que a gente com certeza não vai ficar com o mercado de ETFs que tem agora, não vai ficar com menos de 1% da indústria, mas também não vai ser 50%, entendeu? Aí agora você me fala qual que vai ser, eu não faço Não dá ideia. pra saber, né? Quem te fale, que faz ideia, tá mentindo. Mas então você vê o espectro tão amplo que tem, né? De 50% da indústria a 1%. Pode acontecer qualquer coisa entre esses dois, entendeu? Justo. E se vira 10, o que você falou, se vira 10% a indústria de asset management, pô, esquece, é um mercado muito grande, muito relevante, né? Com certeza. Bom, aqui, segui com a apresentação aqui. Boa. Te falei que a gente vai voltar nesse ponto de liquidez, tem 3 tipos de liquidez no mercado, né, de ETFs. Então tem a liquidez de tela, que é o que todo mundo conhece, né, você abre seu home broker ali, você fala, pô, enfim, tá saindo 1.000 cotas, 2.000 cotas por dia e tal, posso ver ali quanto que tá saindo por dia. Agora, por trás dessas negociações, tem um market maker, que é o market maker que está sendo remunerado, a nossa gestão contratou um market maker, ele está sendo remunerado para isso, e basicamente ele dá liquidez. Então, o que ele facilita ali? Ele, na hora de que alguém quer entrar ou sair do papel, ele vai dar preço. E ele tem aqui por contrato uns spreads para dar esse preço. Então, isso é bem importante, porque a galera às vezes abre a tela e fala, pô, mas tem poucas cotas saindo por dia, eu não conseguiria entrar ou sair do papel. Não, se você precisa entrar ou sair do papel, o market maker vai ter a preço, entendeu? Aí ele por contrato, ele vai ficar ali na tela, dando preço no secundário, tá? E por que ele consegue fazer isso? Porque a diferença de outros veículos, por exemplo, a ação ou o mesmo FII, ele consegue emitir ações meio que simultaneamente enquanto o mercado está acontecendo, tá? Então, a gente tem esse mercado primário, que basicamente é um mercado no qual é acessado por market maker e uma figura que chama participante autorizado, authorized participant, que basicamente é o cara que fala com o administrador aqui para criar cotas dependendo da demanda que tenha pelo papel. Então, assim, se o mercado está com muita demanda pelo papel, ele vai vender o papel, entendeu? E vai Sim. comprar a cesta. Aí, se o mercado está para outro lado, se o mercado está vendendo papel, ele vai comprar o papel para preço para ele e vai vender a cesta. Então, ele tem essas diferentes faces assim de conseguir dar liquidez por diferentes instrumentos, que é uma coisa muito única do ETF e uma coisa que é realmente brilhante, assim, na minha opinião, porque faz com que o mercado seja muito eficiente, né? Então, no caso do Hertz, vou até avançar aqui um pouquinho, a gente tem uma liquidez implícita, que é basicamente quantas cotas que a gente consegue criar sem distorcer o valor dos ativos na cesta de 10 milhões de reais. Então, assim, você que conhece o segmento de FIIs e tal, ter pouquíssimos FIIs que negociam tanto por dia. 10 milhões de reais para um FII é bastante liquidez. E agora, se eu te falar que tem um ETF que te garante essa liquidez, que tem essa liquidez subjacente no papel, é muito interessante, né? Basicamente, isso se traduz em 488 mil cotas do ETF, que equivale a 24 lotes de integralização, tá? O lote de integralização é de 20 mil cotas. Mas aqui, voltando um pouco para o produto em si, eu já vou pular para explicar um pouco o Hertz, tudo bem? Boa, claro. Eu também acho, eu sugeri porque acho que o Uhum. pessoal tá curioso para saber como é que é o índice de FIIs, mas como assim? Você tá comprando mais focado em setor?
são papel, tijolo, como é que funciona, né? Acho que é legal explicar pro pessoal com esse Sim, material que você tem. sim, sim, com certeza. Cara, então, eh, vou fazer um pouquinho de contexto aqui, porque a galera enxerga o ETF e vai falar: "Pô, mas você está criando um ETF para comprar fundos? Sabe, um fundo de fundos, né? O que que você está fazendo ali?" E volta muito aquele papo que a gente trocou aqui de internacionalização, de como que o gringo está enxergando os FIIs, né? Os FIIs estão cada vez mais entrando nesses índices estrangeiros. A gente que está aqui dentro da indústria, a gente vê que, por exemplo, grandes casas que nem a FTSE, S&P, MSCI, estão categorizando cada vez mais os FIIs como REITs. Então, portanto, como empresas nos índices deles, e elas estão entrando como equities nos grandes índices globais, entendeu? Isso já Então, tá acontecendo? a FTSE já, a FTSE foi a primeira. Cara, para você ter noção, a gente estava conversando com a Associação Europeia de Real Estate no outro dia, desde 2012, os caras reconhecem os FIIs como REITs, ou seja, como empresas lá Sim. fora, a Associação Europeia, tá? Um, e a Associação Americana REIT, que chama NAREIT, também reconhece como um, cara, como um dos países com o maior, dentro dos emergentes, um dos países com o segmento REITs mais robusto, para você ter ideia. Ô, ô Nicolas, Hum, só um parênteses, até pro pessoal que tá aqui assistindo entender, né? Vamos lá, acho que as duas maiores diferenças, me corrija se eu estiver errado, por favor. As duas hum, maiores diferenças entre um REIT, lá dos Estados Unidos, por exemplo, que é o mais convencional, né? Versus sim, um FII. Primeiro, acho que o REIT tem uma capacidade de dívida um pouco maior, mas acho que os dois têm aqui, dependendo de algumas coisas. E eu acho que talvez o segundo ponto é que, se eu não me engano, por isso que eu tô te pedindo uma ajuda, porque eu não tenho certeza, né? O REIT lá nos Estados Unidos ele não tem essa regra de distribuir 90, 95% do ganho, né? E aqui a gente tem uma certa amarração disso nos FIIs. Acho que essa é a principal diferença ou tem alguma outra? cara, não, então, para eles serem REITs nos Estados Unidos, eles têm que ter 75% dos ativos investidos em ativos imobiliários, tá? Aqui a regra é mais estrita ainda. Ela deixa claro que tem que ser 100% os ativos que não sejam caixa. Então, assim, a gente já tem um pouco mais rígido nesse aspecto. Enquanto a distribuição, lá fora é 90%, então eles têm que distribuir 90% do income. Então, Uhum, aí que está a diferença, porque a regra deles é base competência, tá? Então, quando você recebe teu caixa, aí você pode descontar, por exemplo, despesa que você teve de juros, despesa que você teve com depreciação de ativos, então você termina distribuindo menos, tá? Porque você fez uma distribuição base competência e não base caixa. uhum, Então, a gente aqui no Brasil faz distribuição base caixa. Então, todo que cai de caixa, você tem que distribuir 95% disso, tá? entendi. Mas lá Perfeito. tem também esse limite é 90, então os caras são obrigados a distribuir 90. Um, e, e a alavancagem foi sempre um tema, né? Que os FIIs não podiam fazer alavancagem, mas uns anos atrás isso mudou, a regra mudou, então a alavancagem já está permitida, então não, assim, realmente cada vez mais se assemelham. Né? Então, eu acho que são estruturas que lá atrás, em 1970, nos Estados Unidos, os REITs eram uma coisa e eles evoluíram ao que são hoje. E mesma coisa aconteceu com os FIIs aqui. Em 93 nasce a regulação e, cara, os FIIs lá atrás eram outra coisa, totalmente diferente. Então, assim, a legislação vai melhorando e o produto está melhorando com isso. Entendeu? Entendeu? Sim, En- sim. Então, cara, como a regulação está melhorando constantemente e o produto já está tão robusto hoje em dia, cada vez mais lembra realmente uma estrutura da empresa, sabe? Tipo, você vê e tem várias participações em várias empresas, enfim, é bem. Alguns FIIs têm uma robustez institucional forte mesmo. Uhum. Então, muito muito com essa cabeça, a gente falou, por que a gente tem que continuar enxergando os FIIs como fundo de investimento? Porque não começa a pensar neles como equity, entendeu? Com participação em diferentes ativos, agnóstico de que eles tenham a entregar de uma forma qualitativa e focando muito mais no quantitativo. Né? Então, liquidez, tamanho, que basicamente é a proposta do índice. Então, entrando já especificamente no índice, a gente decidiu
utiliza parâmetros globais, né? Então, o que o gringo realmente está entendendo como REIT aqui no Brasil. E quando a gente se deparou com isso, a gente viu que os FIIs de papel não são muito considerados como REITs aqui no Brasil, tá? Uhum. Aí entra mais na categoria de investimento em renda fixa, investimento em um produto financeiro, mais do que, de fato, no tijolo, né? Então, alguns FIIs, por exemplo, o HGBS nosso, ele já entrou no maior índice global de REITs da FTSE, e foi por isso, porque ele investe primariamente em tijolo, ele tem outras características que permitiram ele entrar, mas a gente já vê outros FIIs também entrando nesse índice, mas são todos tijolo, tá? Então, a gente quis fazer específico de tijolo, o pessoal que queira entrar na tese tijolo de real estate brasileiro, sim, o burburinho, barulho de instrumento financeiro, que é a renda fixa, né? Então, a gente trouxe um parceiro que é a FTSE é uma instituição inglesa, a gente acha que agrega muito valor, porque ela traz um pensamento mais de gringo mesmo, e isso ajuda também a gente melhorar, se aprimorar nos aspectos de categorização e tudo mais, mas é fundamental também sempre ter essa parte local. Então, a gente trouxe toda a expertise local, combinou com o know-how dos gringos e criou esse índice de FIIs tijolo, Boa. que basicamente é a exposição aos maiores e mais líquidos fundos de tijolo, de FIIs de tijolo do Brasil. Entendi. Então, uma exposição ampla aos maiores e mais líquidos FIIs de tijolo aqui do Brasil. Essa é a proposta, sim, de forma simplificada em duas linhas. Perfeito, Boa. perfeito, isso aí, perfeito, isso aí. Cara, então aqui um pouco assim, dados básicos do produto, né? A gente tem como provedor de índice, como eu falei, a FTSE. Nosso formador de mercado é o UBS, que, cara, é um banco super reconhecido nessa parte de formador de mercado. Eles são excelentes no que eles fazem. E basicamente, dados padrão, né? 0,5 de taxa, como falei, ao ano. E o rebalanceamento do índice trimestral, tá? Uhum. Trazendo aqui um pouco da composição da carteira do produto, hoje o ETF tem 31 ativos, eles estão bem balanceados, na nossa opinião. O que mais participação tem ali é o XPML com 9,88, então assim fica abaixo de 10%, que é uma diversificação interessante. Em termos de gestoras também, a gente traz as principais gestoras ali do segmento, tem o Patrio, XP, Kinea, Reg tem só 4,37%, e eu acho que isso é ótimo ressaltar, porque se você vê, 4,37 é o que a gente tem total de participação nesse índice, que é literalmente o que o HGBS tem participação no índice. Então, só para demonstrar que, cara, a gente não tem nesse índice aqui, a gente é totalmente agnóstico, tá? É Uhum. um índice quantitativo, é um índice de capitalização de mercado, de liquidez. A gente só quer trazer quem esteja performando melhor, independentemente se é hedge ou não. Então, Uhum. na carteira inteira só tem um ativo a hedge, que é o HGBS, que é 4,37 a carteira. A estratégia hoje ela está com 31% logístico, então assim, como é um ETF quantitativo, ele vai dando maior participação aos segmentos que mais estão performando. Então, logístico está performando muito bem, ela vem ganhando participação, do corporativo. Shopping center também vem aumentando participação, ganhando corporativo também. E renda urbana também está performando bastante bem. Corporativo, cara, ele vem perdendo, obviamente, no mercado, ele não está com grandes resultados, então, assim, os papéis que estão no índice vêm perdendo um pouco de participação, mas nada impede que numa retomada daqui a 2, 3, 5 anos, corporativo volte aqui com uma participação de 30%, e isso é interessante do índice, né, que não é um índice estático, é um índice muito dinâmico. Então, cara, se você está indo bem, você vai ter mais participação. É fácil assim, é meritocrático. Sim, sim, ótimo. Eu sou muito fã dos índices por causa disso. A gente tira um pouco do viés. Primeiro, né? Primeiro, você tira vieses, né, do próprio gestor, né, se for um grande fundo de gestão ativa. Cara, todo mundo é ser humano. Não tem como você falar pra mim, eu não tenho viés. Cara, até a IA tem viés, entendeu? Exato. Até o chat GPT também tem viés, cara. Então, imagina nós, pessoas físicas, fazendo escolhas.
E por isso que eu sou tão fã dos índices, cara, porque é um negócio quantitativo, uma sequência de regras, você está ponderando por alguns critérios. A gente até pode discutir se alguns critérios são bons ou ruins, né? Válidos ou inválidos. Aí, é claro que a discussão é muito longa, mas eu sou muito fã disso porque a gente tira esse viés da escolha, especificamente do picking, pelo menos não é a forma como eu trabalho, e acaba sendo muito mais tranquilo de fazer a exposição ao mercado de forma diversificada. Primeiro, o índice vai reunir uma série daqueles ativos, independente da classe, e ele vai te possibilitar aí uma exposição de acordo com critérios que não vão ser emocionais. Porque, cara, senão, pô, qual que é o setor que eu acho que vai performar melhor? Putz, daí você vai ter que ou ter uma tese ou começar a chutar. E aí talvez o negócio comece a ter um viés oculto aí, né, no subconsciente que, enfim, né, a pessoa física pelo menos é fácil de se perder. Mais justo. E aí vai trocando, né? Naturalmente, conforme o mercado anda, as coisas vão andando. Não, e sinceramente, Anthony, eu acho que, cara, tem espaço para as duas coisas no portfólio cotista, sabe? Tipo, a galera tende a falar, ah, ou um ou outro. Cara, se você tá com um nível de convicção muito alto sobre uma tese, pô, deveria tomar esse risco. Se você tá com um nível de convicção alto, vai tomar esse risco, sim, mas diversifica com um produto que seja agnóstico, sabe? Porque então a galera fala, pô, mas e esse TF aí, cara, eu quero comprar os FOFs, porque os FOFs estão muito descontados no mercado. Eu gosto muito dessa tese, sim. Tipo, pô, até na física, não é recomendação de investimento, nada, mas assim, na física eu vejo, pô, tem um descontaço, beleza, eu vou tomar um risco aqui, tô convicto nessa tese, vou tomar esse risco. Mas, e se eu estiver errado? Que todo mundo, assim, todo mundo pode estar certo pelas razões erradas Sim, e errado pelas razões certas, sim, tá? sim. Então, assim, e se minha tese não é certa? Eu pelo menos tenho um produto que foi agnóstico, foi quantitativo e foi com o mercado, entendeu? Porque, assim, muita da literatura que a gente lê, né, fala, tá, diversifica e faz o seguinte, quando um ativo teu ganha muita relevância no mercado, vende um pouco dele e compra aquele que ficou para trás, que ficou barato, entre aspas. Sim, sim. Mas me responde, no S&P, quantas empresas dão retorno no S&P? Tipo, esse retorno maravilhoso que você vê de 12% por ano em dólar. São 7 empresas que deram esse retorno, Isso, é um tipo 4%, 5% mais ou menos, né? entendeu? Então, assim, o grande retorno veio desse. Então, se você ia cortando a participação delas, que é o que a literatura te falaria normalmente, vai cortando a participação e alocando nos que estão mais baratinhos, você tivesse deixar um monte de retorno na mesa, entendeu? Então, assim, eh, nesse sentido, o índice é bem meritocrático, está indo bem, por favor, vai, Sim. vai ganhar mais participação ali. Eh, Bom, beleza, acho que a gente já passou nesse slide aqui, liquidez implícita, 10 milhões, que, assim, para o segmento de fundo imobiliário é muito atrativo, tá? Porque é uma barreira que a gente escuta muito aqui, tá? Ah, não, eu gosto, tá? Eu quero investir, tá? Mas, especialmente os institucionais, a nossa casa é muito focada também nesse passivo institucional, tá? Então, o institucional pô, olha para o produto e fala, pô, eu queria até entrar, mas você não tem a liquidez. Aí, quando você traz 10 milhões de liquidez para a mesa diária, é bem interessante, tá? E aqui um comparativo que a gente gosta muito, tá? Isso aqui é o nosso índice, FIS Tijolo Brasil, 36% desde que o índice existe. Por que o índice não tem um histórico maior, tá? Porque foi em 2021 que realmente tem uma maturidade para ter uma carteira que você possa chamar de índice. Se você vai para 2019, 2020, você não tinha suficientes participantes no índice com liquidez, com tamanho para compor, tá? Então, desde 2021, que, olha, para a janela Real Estate Brasil tem sido bem difícil, tá? Muita volatilidade na taxa de juros, então é uma janela desafiadora, mas mesmo assim performou bastante bem, tá? Nessa janela tem 36% de retorno contra a Equities Brasil, e esse FTSE All Cap, ele representa a Equities Brasil, tanto empresas quanto FIIs, tá? Ele Hum, junta as duas, entendi, entendeu? entendi. Empresas Brasil, junto com FIIs Brasil, dá 33. Então fica quem da performance é só Tijolo Brasil. E o IFIX fica com 31. Então é uma comparação bem interessante, porque você vê que os fundos de papel, nesse caso, foram detratores de performance. Pesaram, é porque é isso que eu ia comentar, né? Vamos lá, me corrija se eu estiver errado. Realmente eu não sou o maior especialista em FIIs do Brasil, acho que você tá com essa bola aí dessa vez, mas realmente, então, se o IFIX é uma composição mista entre papéis e tijolos,
e ele teve uma performance pior nessa janela específica, quer dizer que, cara, a culpa foi dos papéis. Afinal, o Hertz é só tijolo. Isso Sim, é Pareto, é lógica, né? sim, Aquela, sim, sim. não Não, precisa saber quanto, mas é isso aí. sim, tá implícito na frase. Não, com certeza, mas olha, assim, eu não quero demonizar nenhuma classe de ativo, tá? Claro, Eu acho claro, que claro. tem espaço na carteira para os dois. Mas, cara, assim, olha nessa janela aqui de setembro até maio aqui. Você ia falar, o IFIX tá Sim, ganhando, sim, hein, não, do não, sim, sim, tijolão. sim, sim. Só que o que acontece? O tijolo, tipicamente, ele tem mais duration, tá? Tem mais duration Boa. que os ativos de papel. Então, como é um ativo que tem o valor lá na frente, lá na perpetuidade, quando a taxa de juros cai, ele vai para cima com mais velocidade do que o papel, tá? Então, é o que você vê aqui, vê abrindo aqui, nessa boca de jacaré, Uhum. tá? Só que quando ele cai também, ele cai com uma velocidade, né? Sim. É duration, é Claro, claro. matemática. É, então, assim, ao longo do tempo ele performa melhor. Isso aqui tem tanto momento de afrouxamento monetário quanto momento de aperto monetário, tá? Porque, como falei, teve muita volatilidade nos juros, né? O pessoal baixou para caramba lá na pandemia e teve que subir rápido porque tem inflação. Enfim, tentou baixar de novo e foi um boi galinha, que é esse boi galinha que você vê aqui. E aí agora a gente espera que no futuro próximo vai ter afrouxamento monetário de novo. Sim. Mas enfim, é bacana esse slide porque mostra realmente com classes de ativos similares, né? Boa. Algumas métricas aqui é risco, a galera institucional gosta muito disso, né? Retorno por unidade de risco, né? Então, quanto de retorno você está me dando por cada unidade de risco que estou tomando? Então, você vê que 0,99, isso aí é um indicador bastante interessante, tá? É, e eu acho que vale a pena tentar aqui. É, eu vou falar um pouco mais desse retorno por unidade de risco depois, mas vou entrar aqui na parte do dividend yield, tá? Esse dividend yield teórico, né? É tipo quanto que seria o dividend yield da carteira, e é 9,9%, mas a gente não distribui, tá? Nosso produto é um produto de total return, então todo esse dividendo que cai na carteira, e ele cai isento na nossa carteira, tá? Então não é taxado, não tem uma ineficiência tributária ali, é reinvestido automaticamente assim que é recebido, tá? Ô, Nicolas, vou fazer um parênteses aqui. Eu sei que você quer. E, por favor, daqui a pouco você comente sobre todos esses dados avançados. Mas eu acho que isso é bem legal para trazer uma discussão aqui interessante para o Uhum. pessoal, porque agora me ocorreu uma coisa. Primeiro que eu ia perguntar assim, poxa, olhando assim, ETFs de FIIs no Brasil. Uai, pelo que eu sei, tem o XFIX, que é do concorrente, e o HERT11, até onde eu me recordo aqui brevemente, né? Vamos lá, um é misto, tem papel e tijolos, o outro, a proposta de vocês é só tijolo. Mas por algum motivo nem a XP nem a Red decidiram distribuir dividendos. Imagino eu que é por conta de ser um ETF e ter lá os 15% na distribuição do dividendo, paraná, paraná, paraná. Não sei se é isso mesmo, se tem algum outro, né? Você me explica. Mas assim, até onde eu sei, na venda das cotas do HERT11 vai ser 15% de IR no ganho de capital, certo? E se fosse um FII, aí seria 20, não? Então, teoricamente, a proposta que, que o Hatch está fazendo aqui é expor o investidor a um produto com uma série de fundos imobiliários de tijolo, com aquele dividend yield teórico ali, que é reinvestido isento, mas que ele pode vender quando ele quiser, com um imposto de renda menor do que se ele estivesse vendendo as cotas dessa mesma carteira teórica, de um FOF, por exemplo, ou de alguma coisa assim. Só para eu entender se é isso mesmo ou se tem alguma. Não, Antônio, nossa proposta era outra coisa, isso aí é viagem. Perfeito, cara. Até parece que a gente combina as respostas. Você vai subir a bola para eu só. Vou até deixar o parênteses, tá? Eu geralmente não, vamos lá, né? Pessoal, geralmente quem eu trago aqui no ResultaCast, geralmente eu já conheço antes, tá? Eu já converso com a pessoa antes, a gente prepara um roteirinho. Mas com o Nicolas eu realmente não conhecia ele, tô falando com ele a primeira vez hoje, tá? Então eu realmente tô fazendo as perguntas sinceras aqui pra Não, entender se é isso mesmo, mas beleza, continua, por favor, não. cara. Realmente foi genuína a ponderação do Anthony aqui, não foi só para me Cara, ajudar aqui na, tô, na tô entrevista. aprendendo também, pô, tô aprendendo também. Todo dia eu aprendo uma coisa nova aqui com o pessoal, pô. Não, cara, mas foi exatamente isso. Quando a gente sentou e pensou no papel, no produto, a gente falou, cara, a gente precisa de uma eficiência tributária, né? Brasil assim, tributa bastante e tal, a gente precisa dar uma eficiência tributária para o cliente e que seja um produto que seja tanto para institucional quanto para pessoa física, que faça sentido para os dois, né? Então,
Cara, a gente facilmente poderia fazer com dividendo e entregar para um institucional, que o institucional, por exemplo, o fundo de investimento, quando compra ETF, o dividendo não é taxado para ele, tá? Então, por Uhum. exemplo, um fundo de ações, se ele compra o ETF e ele recebe o dividendo do ETF, ele não é taxado 15%. Então, para a gente era fácil fazer isso e fazer a distribuição para só o institucional, enfim, acabou. Mas um produto que faz sentido para todo mundo, a gente pensou nesse total return, tá? E eu até vou entrar no slide mais na frente, mas, cara, é exatamente isso. Assim, a gente consegue receber o dividendo isento na carteira ETF e reinvestir automaticamente ponderando os pesos do índice. Então, é muito eficiente, porque às vezes, sei lá, a turma recebe, uma pessoa física recebe um pinguinho, né? Tem 10 cotinhas de um fundo e tal, aí não consegue comprar de novo o mesmo fundo, aí tem que esperar um mês para ter a grana suficiente para comprar, e aí nesse mês perdeu rentabilidade, e aí ao longo Ou do ela tempo, vai comprar um outro que daí vai desbalancear a carteira, vamos dizer assim, né? Enfim. cara, você tira as palavras da minha boca. Literalmente isso. Aí você às vezes começa com stock picking e você fala, pô, não, eu recebi esse pinguinho aqui, escutei aí um amigo que me indicou um fundo, É, e você entra no outro. E aí, cara, esse foi mal. Aí como que você não. mede isso? É uma Não, não, não. fricção que Isso aí é, eu já ouvi muito. O cara fala, porque entendeu? eu recebi esses dividendos e vou comprar novas cotas de outro. Aí quando vai ver, o cara tem 150 ativos na carteira, já não tem mais tese pra nada. Entendeu? Essa é a minha crítica, entendeu? Eu falo, pô, stock picking é difícil, tá? Eu sempre apresento vários argumentos, vários fatores. Mas qual que é o problema? A pessoa física, ela geralmente não tem maturidade para seguir um método. Nem maturidade, nem conhecimento. Por isso que não dá certo. Ah, mas eu vou me esforçar e tal. Cara, talvez tu consiga, mas a maioria, cara, vai se desviar do caminho. É do ser humano, né? Enfim. Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que assim, é uma coisa que o ETF controla muito bem, viés cognitivo natural do humano. O ETF é um produto feito para literalmente controlar isso, dar uma solução, um remédio para isso, né? Eh, cara, então vou aqui mostrar um pouco de por que a tese para a gente foi tão interessante, tá? A gente, como falei antes, o nosso índice, que é o FTSE Hedge Brasil, Equity REITs, Equity REITs porque nos Estados Unidos, Equity REITs é fundos de tijolo, tá? Equity REITs é REITs de tijolo, tá? E, esse índice existe desde 2021. Agora, o IFIX, ele existe desde 2011. Então, a gente conseguiu trazer todos os papéis que comporam o IFIX ao longo do tempo de tijolo, desde o início dele. Cara, se você faz essa conta, você vê que o IFIX tijolo tem um retorno analisado em 9%, enquanto a volatilidade disso é 8,5%. Ou seja, um Sharp, porque é retorno sobre risco, ainda não estou tirando o risk-free da conta, de mais de um, que é excelente, sabe? Retorno ajustado a risco muito atrativo. Enquanto o IBOV, que é Ações Brasil, ele tem o retorno analisado de 5% e volatilidade de 23%. Tá vendo a diferença de Sharp entre uma classe de ativos e a outra? Não é só Uhum. o retorno, também no retorno ajustado ao risco, que é a classe muito atrativa, né? E, e aqui já é um mapa, né, de retorno ajustado ao risco das classes de ativos comparáveis. Então, você vê o dólar, você vê o IFIX, o IMAB. E uma coisa muito interessante de olhar aqui, Anthony, é que você vê o IBOV, que ele é só ações, ele tem menos retorno que o FTSE Cap e tem mais volatilidade que o FTSE Cap. Sim, E o que é o FTSE Cap? O FTSE Cap nada mais é do que ações com FIIs. Então você vê que um índice que combina ações com FIIs já é melhor do que só ações. Tá vendo? Tem mais justo. retorno e menos volatilidade. Boa. Tô fazendo aqui o desenho aqui pro pessoal ver, né? Então, geralmente a escala tá pro outro lado, mas, então, pessoal, o que o Nicolas tá falando é basicamente isso, tá? O que ele disse, o Ibov, ó, ele tem uma maior volatilidade para um menor retorno total versus o Futsal Cap Brasil, que basicamente é um índice que tem um montão de empresas, ações, mas também tem alguns fundos imobiliários ali no meio. É isso, né? É exatamente isso, cara. É Boa. exatamente isso. Tipo, as regiões aqui, explicando para a turma, o meu mouse, você consegue ver aqui? Não, né? Não consegue, mas eu fiz o desenho. O pessoal já entendeu, certeza, porque eu fui fazendo desenho ao vivo Ah, aqui. maravilha. Show de bola, show de bola. Show de bola. A região verde é onde você quer estar. A região verdinha é onde você quer Boa. estar. O FTSE Brasil, o FTSE Equities Brasil, que é o FTSE Hedge Brasil Equity REITs, que são os REITs brasileiros, FIIs de tijolo brasileiros, foram a classe de ativos que apresentou melhor retorno e com uma volatilidade ok. Enquanto o FTSE ou Cap Brasil, que é
equities, ou seja, ações mais fundo imobiliário, ele tem um retorno comparável, mas com muita mais volatilidade, com muita mais. E, beleza, e aqui é outro slide que a gente gosta muito de comparar. Por quê? Porque você conhece bem isso, Anthony. A gente tem um complexo de inferioridade contra outros países, né? Tipo, e eu até entendo, tá? Eu até entendo, porque assim, se a galera abre o home broker hoje e fala, oh, eu quero comprar tecnologia Brasil, eu quero comprar uma empresa que seja concorrente da Microsoft aqui no Brasil. Você não acha mais nunca. É. Nunca. Nunca. Agora, se você fala, eu quero comprar tijolo no Brasil, aí é competitivo. A gente conseguiu mapear todos os REITs de economias, tanto desenvolvidas quanto em desenvolvimento, né? Então você vê aqui Estados Unidos, tem Turquia, tem México e tal, e o Brasil é muito competitivo quando você vê a volatilidade que ele tem versus o retorno que ele entrega, tá? É o único que você vê ali na região verde constantemente em várias janelas. É que a gente, assim, se eu fosse trazer todas as janelas aqui, ia demorar 60 slides, mas a gente trouxe essa aqui desde que o índice existe, né, desde 2021, mas, cara, constantemente ele está ali com pouca volatilidade entregando retorno. Então, assim, em termos de comparar com outras regiões do mundo, o Brasil é muito competitivo, tá? Em real estate tijolo. E não precisa fugir para Estados Unidos para procurar real estate tijolo. Pode ficar aqui no Brasil, que é competitivo. Tecnologia agora é outro caso, mas no Brasil é competitivo, tá? E, beleza, vou passar para o próximo. Cara, e aí quando a gente olha para as opções de REITs que tem no mundo, que a gente tá com viés de Brasil, porque a gente está aqui no Brasil, só sabe sobre o Brasil e tal, mas a gente participa de algumas conferências internacionais ao longo dos anos, né? Esse ano a gente foi para Nova York para a conferência da Associação Americana REITs e esteve em Estocolmo também para a Associação Europeia. E cara, lá o que a gente encontra? Muito gestor de global REITs. Então o cara tipo tem um mandato de alocar em REITs no mundo inteiro. E aí o cara vê as diferentes regiões que tem mercados de REITs relevantes. E cara, quando a gente apresenta o Brasil, é uma tese super interessante para os caras, entendeu? Obviamente que tem o barulho macroeconômico e tal, depende muito desse trade, mas quando a gente mostra esse slide, o pessoal fica chocado. Por quê? Porque o real estate, ele é muito dependente de juros, concorda? Uhum. Juros é a gasolina do real estate. Então, quando você corta juros, literalmente você encher de gasolina o mercado real estate. E quando você compara todas essas regiões que tem REITs, a única região com espaço para realmente ter gasolina é o Brasil, É. Tem entendeu? um, tem um gráfico recente que saiu, né? Faz uns. Acho que é uma janela, tipo, de um ano pra cá, né? Todas as taxas de juros. Aí tem um monte de países, todo mundo cortando. É só o Brasil ali. Só o Brasil só. Perfeito, perfeito. E aqui, ó, só explicando o gráfico, a barra é azul escuro é a taxa de juros atual, a Uhum. barrinha vermelha é a taxa de juros neutra calculada pelo Banco Central de cada país, e a projeção da Bloomberg, que está em verde, é o quanto que a Bloomberg estima que vai estar a taxa de juros do país, tá? Então, você vê que, por exemplo, a África do Sul, ela já está abaixo da taxa de juros neutra, ou seja, ela já está estimulando a economia. Ou seja, o mercado REITs da África do Sul pode esperar o quê? Se a política monetária lá já está estimulativa, só pode esperar que a taxa de juros vá para cima, entendeu? Que seria uma coisa ruim para os Sim, REITs. sim. Mas, ô Nicolas, e a questão cambial, não, vou bem, meio viagem, né? Acho que meio Uhum. off-topic, mas essa questão cambial não preocupa eles? Porque assim, tudo bem, os juros, pô, ok, né? Vamos lá, o maior juros é o mais fácil de ser cortado, aqui entre aspas, Uhum. né? Dado uma, né? Enfim, uma série de outros disclaimers. Mas será que não, a questão cambial não preocuparia os gestores globais nesse sentido também? Olhando para o Brasil especificamente, tá? Não tô falando dos outros Sim. países. Cara, sinceramente, a questão cambial hoje em dia é favorável para o Brasil, tá? Quando o gestor global fala com a gente, ele está enxergando as duas pontas de rentabilidade. Ele está enxergando a ponta de rentabilidade do ativo, que seria o real estate, e do câmbio, porque ele acha que o câmbio tá barato ainda, entendeu? Porque, cara, assim, pensando como que estão os outros países, a gente, todo mundo depende da taxa de juros americana. Os americanos já começaram a cortar, estão com viés de cortar na próxima reunião e de continuar cortando no ano que vem, concorda? Uhum. Agora, você escutou o Galípolo recentemente, o cara ainda tá hawkish totalmente. É. E quanto que ele vai durar assim, ninguém sabe.
Mas a sinalização é que pelo menos esse ano não vai ter nada de corte. Se tiver, seria Uma é, surpresa. seria surpresaça no final do ano, talvez em dezembro, seria surpresa, entendeu? Então, assim, mesmo assim, ainda tem muito desaforo. Para você ter uma noção, nos últimos 10 anos, o diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil foi 7%, tá? Uhum. Essa foi a média. Hoje a gente está em quanto? Entendeu? Está em mais de É, 11. justo, justo, justo. Então, ainda tem muito caminho e hoje o gestor global tá, eu acho que está enxergando muito mais rentabilidade nas duas pontas do que preocupação, tá? Ah, ok, ok. Foi uma pergunta mais de curioso, que a última coisa que eu tento prever é o câmbio, vai, mas é legal ver quem Sim, talvez consiga, né? Eu não me arrisco. também Bora, não, bora, também não. Nicolas. Tô longe disso. Cara, e aqui um pouco assim de como que a gente está, assim, como que o segmento performa historicamente, tá? Então, como que a tese performa historicamente? Em ciclos de afrouxamento monetário, então, quando a gente tem corte de juros, a gente consegue performar muito bem. Para você ter noção, o IFIX ele sobe em média 19% quando tem corte de juros. Então, desde que o IFIX foi criado, teve 4 períodos de corte de juros e ele subiu em média 19%. Se você tira a pandemia, que foi um outlier, assim, seria 24% de alta, sempre que tem corte de juros, tá? E, em comparação com o Evolve, foi 14%, se você tira a pandemia, de 19%. Então, você vê que, além de ser uma tese de investimento que é defensiva, porque tem pouca volatilidade, é uma tese também que tem assim, como que eu falo, convexidade, tá? Porque na hora de você atacar, ela também ataca muito bem. Ela é defensiva, mas na hora que você quer um pouco mais de rentabilidade pelo corte de juros, você também consegue ter isso investindo no tijolo brasileiro, tá? E a gente tem uma previsão de 450 bips de corte até o final de 2027 pela Focus. Então, um momento bem interessante para os FIIs brasileiros. E, cara, isso aqui volta um pouco ao que a gente estava falando antes, mas por que a gente fez o produto Total Return? Tá? A gente recebe muita pergunta, ué, por que não pagar dividendos? Se pagasse dividendos, você investiria e tal. A gente fez a simulação de quanto que você teria acumulado se você tivesse investido R$ 10.000 quando o índice foi criado, então, em 20 de setembro de 2021. Se você não tivesse reinvestido nenhum dividendo, você teria R$ 9.000. Então, você teria perdido grana. Que é o que acontece com muitas pessoas. E por isso que tem muitas pessoas com opiniões ruins dos FIIs, às vezes, sabe? Porque passam 10 anos, passam 20 anos e falam e olham para a conta e falam: meu dinheiro desapareceu. Não desapareceu. A galera distribuiu para você e você não reaplicou, foi gastando como se fosse um dinheiro assim para não ser reinvestido. E aí o patrimônio não acumulou ao longo do tempo. Se você tivesse reinvestido 50% só, teria R$ 11.000, tá? E com o HERT, que é 100% de reinvestimento, você teria 13.338. Isso aqui já é líquido da taxa global, tá? Da taxa Uhum, global de administração e gestão, para ser uma comparação um pouco mais justa. uhum. Então, cara, por que a gente não distribui dividendos? Porque é eficiente, tá? Eu acho que a galera ainda está muito presa de receber o pinga-pinga todo mês, que está corretíssimo, não, assim, não tem certo, não tem errado. Eu acho que se você está numa uma fase de usufruto na sua vida, que realmente você precisa daquele dividendo, é mais do que justo você investir com essa cabeça de receber dividendo. Mas, cara, se você não precisa de dividendo mensalmente, você só quer ele por ter ele, assim, só porque está aí, realmente É, matematicamente não faz é sentido, entendeu? exatamente o que eu falo também, cara. Inclusive, vamos lá, né? A Resulta Capital hoje por exemplo, tem várias soluções, mas a gente tem a carteira para crescimento e para renda. É justamente por isso. Se a pessoa está numa fase que ela busca soluções de renda passiva e que precisa desse dinheiro na conta, e ainda assim vai precisar reinvestir uma parte, vocês têm uma conta para fazer lá, né? Enfim, depende da carteira. Aí eu acho que, ok, cara, é um perfil, eu acho que são situações bem específicas, eu sou um pouco mais linha dura nisso. Se não, tem soluções para crescimento. Mas, enfim, pingar só por pingar, não sei se é benéfico. Acho que geralmente mais atrapalha do que ajuda, tá? Mas aí é do jogo de cada um também. Eu acho que, assim, de novo, eu acho que essas estratégias se complementam, tá? Então, se tem uma classe de ativos que o pinga-pinga faz sentido, por favor, realmente aplica essa estratégia. Agora, se você não precisa,
faz uma combinação, um pouco de pinga-pinga aqui, um pouco de mais duration em outra estratégia, um pouco mais de agressividade em outra estratégia. Então, assim, o que a gente quer aqui é trazer um produto para o mercado que complemente o portfólio, tá? E que dê exposição a ter esse investimento FIIs tijolo, que a gente acredita muito. A gente acha que uma estratégia vencedora ao longo dos anos, comprovado pelo histórico dela. Então, é isso que a gente quis trazer com a maior eficiência tributária, tá? Boa. Boa, justo. Você tem mais umas coisas ali pra apresentar ou posso começar a trazer os pedidos da galera? Foi isso, é só isso. Tá, legal. Acho que você trouxe bastante informação bem legal mesmo. Achava que ia ser mais um papo, mas foi. Você trouxe muito dado interessante. Quero te agradecer por isso. Não, que E. legal. Mas vamos lá, né? O pessoal me pede muito aqui. Até o pessoal comentou, pô, tu esqueceu, não perguntou pros caras e tal. Não, às vezes tem que esperar o convidado certo pra fazer as perguntas certas, entendeu? Então, uma pergunta, talvez uma sugestão pra levar ali pro time da casa, né? Pra dar uma estudada é a questão aí de possivelmente ETFs ou talvez algum outro tipo de veículo exclusivamente setorial. Acho que ETF é uma novidade no Brasil, né? Então o pessoal comenta, né? Pô, será que não vai ter um ETF setorial de FIIs? Ou seja, somente shoppings, somente logística, somente, putz, talvez os de papel. Daí eu não sei se tem, não sei se tem tração para todos esses produtos, né? Tem que fazer um estudo de caso. Mas fica a sugestão aqui que os inscritos pediram, tá? Acho que cabe um estudo de mercado, a viabilidade, para ver se faz sentido. E se já tem isso, adianta para nós, por favor, tá? Não sei. Vai que. Não, olha, a gente é muito sincero, tá? Que acontece? Você viu minha carteira do ETF? Tenho 31 ativos. Então, isso aí é pensando em todo que tijolo. Imagina se eu faço só e-shoppings, quantos ativos eu ia ter essa Uns carteira? 10 assim, né? É bem pouquinho, É. porque, cara, eu não consigo. Se eu falasse assim, eu vou ter um índice que não liga muito para liquidez. Aí, cara, beleza, eu consigo ter mais ativos, Sim, mas na hora de criar e destruir cotas, eu não vou ser eficiente, porque eu tenho um monte de ativo líquido ali, eu não consigo garantir o preço lá, entendeu? Então, assim, perfeito. você começar a ver um ETF com discrepância entre o NAV e o preço de tela, aí perde a graça do produto. Então, Ótimo, assim, ótimo. a gente é bem honesto intelectualmente, sabe? Tipo, Perfeito. sim, eu adoraria poder lançar 60 produtos de ETF agora, mas realmente eu quero que o cotista tenha uma boa experiência com o produto, É, entendeu? isso é prioridade. Não, realmente, acho que eu não tinha parado pra pensar por esse lado, mas a justificativa é muito boa. Ou você vai ter um ETF com 5 10 ativos, e na minha opinião, eu, por exemplo, aí é muito pessoal, tá? Eu sou contra isso. Acho que, cara, um ETF ultra concentrado, com pouco ativo, olha, cara, assim, só se for um Mag 7 pra quem é muito arrojado, sabe? Porque eu sou fã da diversificação. Você traz uns produtos com quase nada de ativo, você vai estar concentrado, não tem como, ainda mais quando é setorial, né? E se você não ligar pro filtro da liquidez, cara, não tem como. O Market Maker ajuda, mas não faz milagre? Não tem como. Eu até, pessoal, comentem se vocês querem. Eu tenho um contato lá da própria UBS, que é o contratado ali do Hertz, né? E eu acho que eu vou trazer pro canal também aqui, pro Resulta Cash, pra ele falar um pouco do lado do Market Maker. Assim, ajuda, o cara é contratado, né, tem um papel todo, mas o cara não faz milagre, entendeu? Não, ele dá os preços e fica arbitrando e correndo atrás da cesta pra lá e pra cá. Mas assim, você pega papéis, FIIs no caso, né? Ou até ações que não tem liquidez, cara, vai dar uma destoada, vai dar uma fugida e aí, realmente, talvez a experiência do cotista seja ruim. Isso a gente vê até com outros ETFs, que às vezes é de ações, às vezes talvez até um pouco mais fácil, mas que ainda assim falta liquidez no próprio ETF. Imagina, falta liquidez no ETF, no papel por trás, as ineficiências vão somando e aí o produto vai dar É, errado. Simples assim. Todo mundo vai falar, pô, mas é, isso aí é ruim. O cara vai falar com isso. certeza. Perde a graça, porque como eu te mostrei, esses 4 pontos de transparência, liquidez e tal, cara, um dos grandes atrativos do produto se tira. Então realmente não faz sentido. Boa. E, cara, eu acho que eu não entrei muito a fundo, né, nos filtros de liquidez, quando eu comentei sobre o índice, mas a gente tentou deixar o índice ultra líquido. Então a Uhum. gente botou 2 filtros, tá? Então botou um filtro que é com a cabeça do gringo, né? Que é um filtro que a FTSE utiliza muito, que é de turnover. Então, quantas cotas do papel estão sendo negociadas comparado com o montante de cotas que ele tem emitidas no mercado, né? Então, por exemplo, se o XPML ele tem 10 milhões de cotas emitidas hoje em dia, Uhum. quantas delas são negociadas por dia? Então, negociam 1 milhão aí, entendeu? Entendi. Boa. É, isso se chama de turnover. Então, umas faixas mínimas de turnover dependendo da capitalização do mercado. E em cima disso, a gente botou um filtro de liquidez nominal,
que nenhum FII é elegível no índice se não tem 1 milhão de reais por dia de negociação, tá? Justo, justo. Ótimo. Então, aí a gente garante que só tem os ativos ultralíquidos do mundo FIIs, porque para o mundo sei lá, ações americanas isso não seria Não, ultralíquido nunca. claro. Mas aí a gente entende que realidades e realidades. Nicolas, vamos lá. Além do Hertz, eu sempre peço 3 ativos, tá? Mas como a Red não tem assim uma. É o único ETF da Red atualmente, né? Sim. Beleza. Então, como ela não tem uma prateleira extensa, acho que 3 ativos aí pro pessoal estudar, além. Vamos lá, 2, né? Um deles, imagino que seja o Hertz 11, pro pessoal dar uma olhada maior. E sugira, então, 2 FIIs aqui, porque eu sei que tem muita gente que ainda aqui do canal que tem tanto ETFs quanto FIIs. Não sei, uma sugestão pro pessoal dar uma estudada aí da casa. Boa. Cara, olha, a gente tem um fundo hoje a casa que o HFOF, ele aprovou recentemente recompra de cotas, então é uma coisa que, de novo, como te falei, a legislação vai melhorando ao longo do tempo e vai fazendo que os FIIs fiquem bem mais atualizados e muito mais lembrando empresas. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos? Os caras fazem share buybacks e remuneram o cotista. Uhum. O HFOF hoje está fazendo a mesma coisa e é o primeiro FOF a passar isso em assembleia. Então, todos os cotistas, não todos, mas tem um quórum para passar isso em assembleia e basicamente foi deliberado que 5% das cotas vão ser compradas para remunerar o acionista. Então, é uma coisa que a rede está fazendo, tipo, pensando no cotista, literalmente, porque, sendo bem honesto, assim, nossa remuneração é sobre os ativos, sobre a gestão. Então, o que eu estou fazendo recomprando e destruindo cotas? Eu estou cortando meus ativos sobre a gestão. Justo. Mas a gente entende que o melhor para o cotista a gente faz, entendeu? Então, é um papel que está super descontado hoje na bolsa, no secundário ele tem desconto, os papéis dele dentro da cartela, eles têm desconto, e o HFOF como casca também tem desconto, então tem duplo desconto, e tem um vento positivo, um momento muito positivo com essa recompra. E o HFOF, ele lá dentro ele é híbrido, ele tem de tudo, papel, tijolo, Tem. tudo quanto é, vários setores. Tem. Tá, beleza. E o último aí, o pessoal. O maior da casa é o HFOF? O HGBS. Okay, aqui, o HGBS é o maior. Tá. Cara, o HGBS é realmente um veículo muito interessante. Eu acho que realmente vale muito a pena estudar ele. É ele que tá dentro do Hertz, né? É ele que tá dentro do Hertz. Boa. Ele que tá dentro do Hertz. Cara, o HGBS foi o primeiro FII a entrar no índice internacional da FTSE de Global REITs, tá? Então, é um fundo que é um FII que, cara, é o pioneiro em muitas coisas do mercado. Ele foi o primeiro FII com gestão ativa. Então, antes dele, ele foi iniciado em 2006. Antes do HGBS, os FIIs eram basicamente monoativos, e era um grupo de cotistas pequeno que comprava um ativo, botava ele dentro de um fundo para ter eficiência tributária e acabou. Então era tipo, o regulamento do FII falava, você pode comprar esse ativo específico, esse prédio e acabou, não tem mais. O HGBS foi o primeiro fundo a ter um regulamento amplo de você tem um escopo, pode comprar propriedades que você acha que façam sentido para seu cotista, e isso foi lá em 2006, e você viu o que se transformou na indústria, né? Então, fundo super pioneiro, que sempre entrega um retorno muito bom, e agora também está sendo pioneiro nessa entrada dos índices internacionais e tudo mais, então, bem bacana uma estudar nesse. Maravilha. Acho que estão feitas as sugestões, que vamos encerrando por aqui. Acho que foi uma baita conversa, deu para entender bastante o racional por trás. Eu tinha várias coisas que eu não tinha pensado antes, acho que foi uma aula, Nicolas. Eu aprendo bastante aqui com vocês também, é sempre bom falar com o lado institucional, é sempre uma aula diferente. E eu quero agradecer demais a você e também aqui a Red por terem vindo aqui falar um pouquinho da prateleira, né, dividindo um pouco do conhecimento, e agradecer demais aqui pela presença, cara. Muito obrigado, viu? Pô, Antônio, prazer é tudo nosso, cara. Obrigado pelo convite. De novo, parabéns pela iniciativa. A gente acha que você faz umas perguntas muito pertinentes, muito atualizadas e sempre tendo em consideração tanto o seu ouvinte quanto a realidade do mercado, né? Então você faz uma ponte bem interessante ali. Parabéns de novo e, cara, a gente está à disposição aí para o que você precisar e o que os seus ouvintes precisarem. Tá? Maravilha, então. Pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, quem mais vocês querem ver por aqui, que outras casas, que outros produtos. Muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.